Além do real ter a pior performance entre moedas emergentes, o Ibovespa apresenta o pior desempenho do mercado global até o momento. A política monetária dos Estados Unidos ela exerce um papel significativo no câmbio. Então, juros altos por lá, é claro, atrai recursos para o país e ajuda a valorizar o dólar. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Mas o Ibovespa sofre mais por questões internas, com problemas políticos e fiscais. Que as metas fiscais do governo mudaram menos de um ano após a aprovação do novo arcabouço, ou seja, governo gastando acima, bem acima do esperado. Isso acaba gerando uma aversão ao risco. A bolsa cai e há uma migração também para a renda fixa. Na semana não faltou assunto, principalmente ontem, com a pane digital global. Já perdeu a força, mas as empresas ainda lidam aí com atraso, né? Aeroportos, sistemas financeiros também, né? Companhias aéreas, saúde, finanças, um tumulto pra caramba, né? Europa, Estados Unidos, Brasil não houve grande impacto. Ásia. E o Ibovespa fechou com ligeira queda de 0,03, mas na semana, né, perdeu 0,99. No mês, a abertura do ano está aqui nos 134.100 pontos. Aqui está a abertura de 2022, 104.823, e no ano passado, 109.733. Agora o Bovespa fez 129.500 e o Bovespa deixou um movimento de continuação, candle de continuação na sexta-feira, vem a caminho dos 126 mil pontos. Houve também, após o fechamento do mercado, né, restrição de despesas pelo governo federal, né, um anúncio, um corte de 15 bilhões nas despesas, hashtag confia, mas detalhamento dos cortes só sai na segunda-feira. Também o atentado ao Trump, né, da semana passada, o tiro no pé da orelha, Biden, que há quem diga, né, pelo menos o burburinho foi ontem, de que nesse fim de semana ele vai desistir da corrida eleitoral, o problema é quem vai, se realmente acontecer, quem vai assumir, e claro, o apagão cibernético, né? Então aqui o movimento é de continuação. Só que, apesar desse anúncio, não há muito motivo para se animar, não, para o mercado se animar, né? Porque é insuficiente para colocar a dívida pública do Brasil, né, que só cresce em trajetória sustentável. O fato é que né, a gente sabe, né, que o PT é só roubar, só roubar. Então, aqui no mapa, o, os destaques, né, eu tenho aqui destaque com, deixa eu tirar aqui, no setor no varejo aqui com o Ultrapar subiu 2,88, mas também com o Sabesp, né, com a situação do follow-on. Na quinta-feira, né, anunciou aí a oferta, né, e tem o follow-on da privatização, né, mais detalhamento só na próxima semana. Embraer também, alguns setores, né, commodities no vermelho, petróleo fechou em queda, minério nem se fala, a semana foi bem ruim, dia ruim na quinta-feira para os frigoríficos, o que mais perdeu foi Marfrig, houve uma recuperação, JBS ainda perdeu 0,73, não houve tanto impacto para a JBS na quinta-feira, né. Utilidade pública, bancos não se mexeram muito, né? Caixa Seguridade perdeu 2,48, bancos BB Seguridade perdeu 0,81, e tem indústria, né, e comunicações também, varejo, teve aqui uma recuperação também. Aqui eu tenho o desempenho dos setores, né, porque nesse primeiro semestre foi bem ruim aí para o Ibovespa, né? Então, dos setores que mais se destacaram, eu tenho aqui BDR, né, foram 4 setores apenas, BDR, indústria, eu tenho aqui índice de dividendos, né, e também utilidade pública. Foram os 4 aqui que tiveram aí um bom desempenho, né.
E da indústria, né, as que têm maior peso são os frigoríficos, JBS, Brasil Foods, Embraer também, como fabricante de aeronaves, e a fabricante de máquinas e equipamentos, a WEG. Então, registraram fortes altas no ano, inclusive também é o tema do vídeo de hoje, né, as análises. Para você que quiser análise de algum ativo ou alguma ação que não esteja relacionada, né, é só deixar nos comentários. Perspectiva de inflação de longo prazo não para de subir, e mesmo que as outras duas estejam aqui, né, no movimento mais fraco, que elas estão aqui abaixo da média, o que mais importa aqui é de longo prazo. Se as duas estiverem acompanhando, piorou. A inflação real, né, volta a ganhar força, mas ainda não passou da média, e a de curto e médio prazo está aqui, né, esfriou. E aqui são os papéis, né? Eu tenho aqui as cinco ações que mais subiram nos últimos 3 anos, inclusive tem vídeo também que eu já mostrei nos últimos 5 anos. Prio e VEG, né, estão aqui na lista. Petrobras, Banco do Brasil também. E os papéis que têm maior peso, né, no índice da indústria, né, além dos frigoríficos, Embraer também, tem Natura, Gerdau e Ambev. Apesar de que o desempenho delas está negativo, bem abaixo aqui do Ibovespa. Então, vou começar aqui com o petróleo, porque agora o foco, né, do petróleo é com possível cessar-fogo aí, né, em Gaza, né? Geopolítica começando a se acalmar, só que não. Se houver realmente um cessar-fogo, né, os Houthis, que são apoiados pelo Irã, eles podem aliviar os ataques, né, porque eles continuam atacando as embarcações no Mar Vermelho. Eles destacam, né, declaram esses ataques aí em apoio ao Hamas. Então, o Brent também, com a valorização do dólar, né, fechou em queda de 2,53 no dia, na sexta-feira. No mês, por enquanto, perde 3,53 e na semana fechou com 13,18. Então, ainda não confirmou aqui a faixa de 82. O que a gente vê numa hora e nos 5 minutos é que o Brent ainda vai testar aqui 81. Tem movimento até a faixa de 80 dólares e 60, até a média de 20, de 200, até voltar a recuperar. Vai fazer mais esse movimento aqui, 81, até recuperação e definir movimento. Porque se confirmar, né, só para aqui na abertura do ano, que testou em junho. Então, movimento de continuação aí para o Brent na próxima semana ainda, até a faixa de 81. Porque além de um triângulo que vai sendo formado aqui, né, na semana e no mês, que a gente pode ver aqui, o problema, né, de reversão está aqui nos 94 ainda. Só vai reverter aqui para refazer esse movimento, né, para voltar lá para a faixa do 100. Ou, né, vai confirmar aqui o 76. Na verdade, aqui é 77, né, porque eu já tenho a abertura do ano 77,46, para voltar aqui para a neckline, porque também no mês a gente pode ver um ombro cabeção se formando aqui. Então, se perder o 75, que é a neckline, ponto de compra está aqui para baixo para o dólar, para o petróleo. Está aqui no 65. Então, para ampliar movimento e voltar para casa dos 100 dólares, só nos 94. Vai depender muito, né? Tem muita relação aí com essas tensões geopolíticas, tem a situação também da OPEP, né, com corte de produção, porque quanto mais escasso, mais caro fica, né? Então só vai disparar se houver uma piora. Se houver cessar-fogo aí, vai despencar, preço despenca, né? Então, a economia da China também é outro fator que gera preocupações com a demanda, né, por petróleo, porque os dados que a China vem apresentando, né, são muito fracos. E é o que prejudica também, né, para o Brasil, porque como é um grande consumidor de commodities, se a economia está fraca, o Brasil também se ferra, né? Singapura é o maior centro de comércio de petróleo da Ásia, né? O maior porto de abastecimento do mundo. Então, na sexta-feira houve um problema, né? Dois navios estavam em chamas que colidiram perto do porto, né, de Singapura.
E as águas que circundam, né, o Porto de Singapura são vias navegáveis vitais para o comércio entre Ásia, Europa e Oriente Médio. Está entre as rotas marítimas globais mais movimentadas, né? Então, aqui vai 81, recupera até definir movimento, né? Porque já testou também aqui, olha, aqui está a abertura do ano passado, 85,47, testou agora em julho, né? Mas só reveste 94. Ou se perder aqui a faixa de 75. Então, confirmando 82, porque eu preciso de mais um candle aqui, pode refazer muito bem aqui esse movimento. Vou voltar lá para 78 aqui, Brent. Vamos começar aqui com a Petro. Petro, desde a semana passada, né, do dia 8, deu um movimento aqui forte, porque, né, anunciou reajuste dos preços, né, de combustíveis e gás de cozinha. A política de preços da Petrobras, né, quando houve o fim da paridade de importação PPI, completou um ano em maio. Mas, sinceramente, não houve grande mudança, não, porque a paridade, né, quando anunciou nova estratégia, levou em conta o preço mínimo que a Petrobras considera vender e o preço máximo que o cliente se dispõe a pagar, né? Só que para o gás de cozinha não houve, não houve grande mudança, não, porque eles implementaram essa estratégia, né? Eliminou o PPI do cálculo da gasolina só e do diesel, mas manteve a referência para o gás de cozinha. Então, enfim, né? O que esperar desse governo? Então, Petrobras, ela ficou de lado, né? Vai construindo aqui um triângulo ascendente, mas tudo depende dos 39, né? Além desse burburinho todo aí com o governo, né? é, querendo, querendo interferir, né? Não só na Petrobras, mas também na Vale esse ano, né? Com Manteiga, o outro lá do BNDES, né? O bigodudo lá, o mercadante. Então vai depender muito de 39. Tem aqui um ombro, cabeça, ombro se formando, precisa confirmar os 39 para fechar gap, porque aí vai voltar a se aproximar da máxima histórica dela, que é R$ 40,93, né? Máxima da última semana. A Petrobras ficou muito aqui nessa faixa de 38,30, que é a abertura do mês também, foi a abertura dessa semana. Então, 38 é o suporte vital aqui dela. Se ela confirmar, aí o próximo suporte dela está lá nos 37, né? Petrobras tem suporte em 37,60. O movimento aqui vai dando continuação, né? Já com essa alta aqui do início da semana passada, dia 8. Depende muito dos 39. Semana também o movimento é de alta, aqui a abertura do ano dela, né? Ela testou aí em junho, e o problema é 32, confirmando 28. E aqui é que a Petro perde a tendência. O movimento é de alta por enquanto, ó. Continuação. E o mês, junho, também eu tenho aqui um pimbar. Precisa confirmar os 39. E aí, o 61,8 é a faixa de R$ 40,65, já se aproximando da máxima histórica. 100%, 42,19. O movimento é de alta aqui para Petro. Trimestre, idem. Vamos ver, né? A situação aí também do petróleo, dólar e resultados, né? Começa a ganhar força também, divulgação do balanço na próxima semana aí para o Brasil. Nessa semana, quem deu a largada foi a Indústrias Home, teve uma queda na comparação anual, mas se comparar com o primeiro trimestre, uma alta muito grande, né? Mas Indústrias Home também não está muito, não tá muito, tem uma resistência muito forte em R$ 12, né? Então, aqui eu tenho os setores, né? Os destaques nesse primeiro semestre foi com BDR, indústria, índice de dividendos, utilidade pública. Aí eu tenho agronegócio, fundos imobiliários, materiais básicos e financeiro.
Aqui, imobiliário, small caps e consumo, os piores desempenhos. E aqui estão os papéis, né? Eu tenho aqui indústria com Brasil Foods, Embraer, JBS, Sabesp, Petro, BBAS, WEG, né? A Sabesp voltou a ganhar força aí com a situação da privatização, acredito que ela vai se valorizar ainda muito mais. E abaixo do Bovespa está Prio, Natura, né? Prio também se valorizou bem nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, junto com Petro e Banco do Brasil. E aqui a continuação da indústria tem algum peso, né? Não menos importante aqui com que Brasil Foods e Embraer, ou é menor, né? Participação menor, mas tem, com Natura, Gerdau e Ambev. Então, Petro, vamos lá, Brasil Foods. Brasil Foods, né, os frigoríficos tiveram um impacto grande na quinta-feira com a notícia da doença de Newcastle no Rio Grande do Sul, imunidade lá do Rio Grande do Sul. O impacto maior foi com Brasil Foods, Marfrig, né, que é controladora dela, perdeu mais de 9%. A JBS não teve grande impacto, perdeu 2,5%. Então, a Brasil Foods, né, eu já havia mostrado na quinta-feira que ela ainda ia renovar a mínima na faixa 50, ela foi a 20,36, é uma faixa 50, até voltar aqui nos 21 e superar esse nível. Ela tem movimento até a faixa de 21,60, que é a abertura, que é a mínima da semana anterior a essa. Ela abriu a semana em 22,60 e a abertura do mês dela está em 22,69. Ela abriu com esse gap de fuga. Padrão aqui, candle de indecisão. Só que ontem, com esse movimento aqui, ela já mostrou uma exaustão. A zona de decisão dela é 20. Então, a Brasil Foods ainda pode testar os 20, né, até buscar recuperação, porque as médias já começam a se cruzar aqui. Ela só reverte em 20, confirmando 20, 18 aqui para Brasil Foods. Olha a semana. É esse espaço até a média de 20 que a gente tem aqui. O problema dela já é 16. É aqui que entra a maior pressão de venda. E mês, ó. Porque ela testou aqui a abertura de 2022. A Brasil Foods tem movimento até 29 ainda, que a média está flat. Né? Já movimento aqui de 2021, sombra. Então, aqui o final de 2021 né, é onde ela pode repetir esse movimento, corrige aqui até os 18, porque a barra também de junho é grande, até voltar e terminar aqui o movimento de recuperação. Abertura do ano 13,81 e aqui do ano passado em R$ 8,20. Mínima do ano passado dela 5,50. Então ela fez uma recuperação em V aqui, como Ibovespa. Mas a máxima histórica dela é de 2015, está lá no 70. Então a gente vê esse movimento aqui, ela não se recuperou tanto, né? Se a gente olhar para trás, ui, ela tem muito que andar ainda, né? Porque a reversão dela acontece aqui em cima, nos 35 só. Ela começar a reverter esse movimento. Tá bom, bem ruim aqui, né? Então, olha lá. Ela fez essa descarga aqui em 2017, recuperou. Outra descarga, recuperou. Outra descarga, recuperou. Então, ela tem mais movimento aqui ainda. Ela só reverte aqui em cima. E o ano, a tendência dela é de baixo. Então, a recuperação dela não foi grande coisa ainda. E ela também fechou um gap lá de 2005. Por isso ela testou aquele 5,50 no passado. Então, você vê, né? O Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior exportador, né? No primeiro semestre desse ano, houve um volume muito grande de exportações e o Rio Grande do Sul ficou atrás de Santa Catarina e Paraná, né? Exportando para a China, Japão e também Emirados Árabes. Então, com essa notícia de doença, há a possibilidade de um embargo, né, parcial ou temporário. Por isso, houve essa descarga aí na quinta-feira, mas o movimento dela aqui, tem movimento até 20, né? A zona de reversão começa aqui para Brasil Foods. Ela superando 21, o primeiro movimento dela é faixa 60. Ela começa a se aproximar aqui desse número inteiro. Vamos ver Embraer. Embraer que renovou máxima histórica ontem também. Embraer tem movimento de continuação. É claro, né, que ela já foi a 43,30 e aí começou aqui
ela reverteu do número inteiro e também numa faixa 50. Ela ainda tem movimento em 41. O primeiro suporte de Embraer está aqui embaixo, que é R$ 40,25, que é a abertura da semana. Então, ela tem movimento até 41 aqui na semana que vem, até começar a buscar recuperação e voltar a trabalhar essa sombra aqui. Porque o problema para a Embraer está aqui embaixo, né, nos 30 ainda. E ela ainda tem movimento, ainda vai renovar a máxima histórica, vai continuar. Que ela vem acumulando, que eu até mostrei também na quinta-feira, né? A abertura do mês dela está lá embaixo, em 36,25. Ela vem acumulando, né, justamente para renovar a máxima dela. O padrão que ela deixou aqui na quarta-feira. Ela engolfou. E ela foi a 43, ó, no movimento de ontem. E aí, na próxima semana, ela dá até os 41, porque eu também tenho aqui máxima da semana anterior a essa. A abertura do mês dela está aqui embaixo, né? 36,25, ela começou a acumular. Olha aí a semana e o mês. O padrão que ela deixou em junho é o mesmo de abril, continuação. Então, 61,8 dessa projeção aqui está em 44,30, é a próxima máxima dela. 100%, 46. Além do trimestre, que eu já havia projetado aqui pandemia, 100%, 35,40, e a última projeção, os 44,50. Coincide com esse 61,8 aqui de junho. Então, para onde ela vai ainda? Ela vai continuar renovando máximo. Então, o primeiro trimestre, ela fechou o ano de 2023 com lucro, primeiro trimestre também, não foi, assim, grande receita, mas foi, que houve problema com entregas também da Embraer, atrasos, né, e não entregou tudo aquilo que devia. Agora, que estava, né, programado para as entregas. E vamos ver agora o segundo trimestre, ela apresenta só em agosto, resultado de segundo trimestre. E ela até lá tem movimento, né? Tem para renovar a máxima aqui a Embraer. JBS. A JBS não teve grande impacto, né? Fechou com 2,45, na sexta-feira ainda perdeu mais 0,73, que ela está brigando aqui, aqui está a abertura da semana dela, próximo aos 32, e ela encontrou resistência aqui em 31, 34 também, então ela engolfou já no fechamento. O movimento para ela é até a faixa de 30 e 50 ainda na semana que vem, porque já próxima aqui a mínima da semana anterior a essa, até que ela volte aqui nesses 32. Se ela confirmar, né, perder esses 30 e 50, aí movimento aqui para a JBS lá nos 27. Ela tem suporte aqui nos 27. Olha a semana. Ela está acumulando e ela vem com esse movimento de massa e bandeira já há muito tempo. E o último dela foi aqui, ó, em junho, e ela está acumulando, ela tem 61,8 nos 33,83. Só que aqui em 32 ela já tem movimento. 33,60 é a abertura de 2022, ó, que ela já se aproximou aqui em julho. Então ela tem um espaço bom até a média de 8. É claro, né, que até ela reverter e recuperar, as médias vão andando. Mas se ela confirmar esses 30 e 50, né, ela vai refazer boa parte desse movimento aqui. Final de 2021, início de 2022, que é lá nos 27. Abertura do ano e do ano passado. Olha o trimestre. A máxima histórica dela está aqui em cima, lá nos 35. Então, como abril mais junho, ela teve um forte movimento, né, uma boa recuperação aqui, porque ela confirmou, né? Ela confirmou aqui os 25, que é a abertura do ano, né? A abertura do ano dela aqui em 24,91. Então, ela já recuperou bem aqui. Então, a gente tem 50% aqui do movimento, que é justamente o 27, né? A barra aqui é muito grande. Ela pode refazer no ano. Pode entrar mais um movimento aqui para JBS. O problema dela está aqui embaixo, né? Que é 16.
Então, se a gente olhar aqui, deixa eu ver na semana ou no mês. Ó, ela vem com projeção de mastro, bandeira, ela testou 16, que foi em maio, e aí começou a recuperar, né? Mastro, bandeira, né? Bandeirinhas de alta que ela vem formando, e ela pode repetir mais aqui, mais uma vez. Ela tem mais movimento aqui para refazer. E lá nos 27, né? Movimento até 27. Para a próxima semana, JBS testa a faixa de 30 e 50, até voltar aqui em 32. As ações aqui. Vamos olhar a Sabesp, né? Sabesp, nesses últimos 3 anos também teve forte valorização e precificou na noite de quinta-feira a oferta de ações a R$ 67 cada, né? Mesmo preço ofertado já pela Equatorial Energia, que é a EQTL3, para se tornar acionista de referência aí da companhia. Mas, né, os detalhes vão ser revelados na segunda-feira. Revelar preço mínimo e cobertura mínima, né, definidos aí durante o processo das condições, né, para o follow-on, nos processos de follow-on. Então, tudo na segunda-feira ainda. Sabesp teve um forte movimento com 3,51 e a máxima histórica dela, ela renovou em 11 de julho, que foi os 86, ela cravou aqui no número inteiro. Então, o movimento dela aqui é de continuação. Ela tem a Ela tem a abertura da semana R$ 83,30, que ela já fez suporte, já testou. E ela deixou um piercing line também. Ela engolfou aqui na sexta-feira. Então, o 61,8 é 85,19, que ela se aproximou ontem. E o 100% 86,27. Então, para a próxima semana é continuação, porque além de testar essa máxima histórica, ela vai renovar outra vez, semana que vem. A abertura do mês dela está aqui embaixo, que é R$ 74,01. Próximo, junto aqui com a abertura do ano dela, que é R$ 74,04. A máxima histórica dela era de março, que é R$ 84,14. Então, desde que começou o anúncio aí de privatização, né, ela fez essa correção, veio a 70, que é o problema de Sabesp, está aqui embaixo, mas não chegou a confirmar, entrou uma pressão de compra e deixou um pimbar aqui, ó. Desde então foi se recuperando, né? O problema dela aqui é no 70, porque se ela perdeu o 70, aí, né, o movimento lá para o 64. Semana aqui de Sabesp e o mês, né, que ela mostrou grande indecisão aqui, né, apesar de ter voltado na abertura do ano, entrou uma pressão de compra, mostrou indecisão, só se ela perdeu os 70. E aí o movimento dela, né, a próxima máxima está lá em 92. Por quê? Eu projetei aqui 2020, projeção de 2020, 82,46 foi o 61,8, 95 é o 100%. E eu também projetei abril mais junho, porque se ela ignorar essa barra aqui, que provavelmente vai, a próxima máxima dela é 92. Para mim, né, com essa situação de privatização, ela vai disparar. Essa é a possibilidade aí para a Sabesp. Abertura do ano, e aqui está a abertura do ano passado, que é R$ 53,84, aqui para 2022, ó, R$ 37,89. Ela tem forte valorização aí no ano passado, com 35, esse ano, por enquanto, sobe 14. Vamos ver divulgação de balanço também. Ela divulga o balanço também, 8 de agosto. O final do ano passado, ela teve uma receita, né, um forte lucro, que ficou bem acima, né, do esperado, mas o primeiro trimestre não. Ela já capengou nos resultados. Já vamos ver em agosto. Até lá, ela tem mais, né, vai continuar renovando essa máxima. Porque agora, né, ela vem a caminho de 86,50. Ela vai renovar a máxima outra vez. Sabesp, né, de Sabesp, vamos para Banco do Brasil e VEG, também tiveram forte valorização nesses últimos anos. Banco do Brasil, né, ela tem aqui a abertura do mês dela, 26,74. Após a recuperação que ela tem aqui nos 27 ainda, né, a faixa aqui ainda de 27,50, ela ainda não confirmou,
daqui ela volta, né, para refazer esse vazio. Então, o próximo suporte dela é 26,62, que vem de encontro também à abertura da semana dela, dessa semana 26,85, e a abertura do mês. Então, vai refazer esse vazio e vem de encontro à média. Ela que tem mais um movimento para refazer, né, porque ela está com muita resistência aqui nos 28, 28,71 é a máxima histórica dela, porque desde que ela fez split no desdobramento aqui em abril, tá uma verdadeira cagada esse papel, né? Que, ó, liquidez não tem nos 5 minutos, tá bem ruim. No diário também você vê muita sombra. E na semana, né, ela tem suporte por enquanto em 26, porque eu já tinha projetado aqui esse movimento do início de fevereiro, a primeira semana que ela engolfou. Você vê 28, tem muita resistência, e ela precisa confirmar esse nível, né, para testar os 30. Pode ser a próxima máxima aqui de Banco do Brasil. O movimento dela é de alta. Ela tem suporte aqui em 26, né, ainda não confirmou. Foi onde entrou pressão de compra também aqui no início do ano. Ainda não confirmou aqui esse número inteiro. Então, ela vai fazer mais uma recuperação até confirmar. Agora, a reversão dela só acontece em 25. E como houve pagamento de dividendos aqui, também houve esse reajuste no preço, né? Ela pagou dividendos aí em 21 de junho, depois 28. Semana e mês só. Porque 26,32 é a abertura do ano dela. Então, por enquanto, ela está fazendo suporte aqui em 26,50. Mas é só em 25 que está o problema, que aí ela reverte, vem de encontro à média de 20. O próximo suporte dela está aqui nos 23. Aí a abertura do ano passado dela, que é 14,80, e de 2022, 11,24. E eu fiz a projeção aqui também de 2020 para Banco do Brasil, né? O 100%, ela está aqui navegando nesse 61,8, que é a 26, mas ainda não perdeu esse nível. Há muito comprador aqui ainda. E o 100% é 30,24. Mas ela precisa sair desses 28. O que está acontecendo aqui é uma pressão de venda, e aí pode jogar Banco do Brasil lá nos 23. Por enquanto, para a semana, né, ela tem recuperação. É voltar aqui nos 27,50. Mas depois, o caminho para ela está aqui na abertura do mês, né? O próximo suporte está aqui, ó, 26,60, porque ela ainda vai voltar a buscar a máxima dessa semana aí. Muita gente me pergunta dessas linhas que eu tenho aqui no gráfico, né? Isso aqui, o que eu tenho marcado aqui, são as zonas, né, que eu canso de falar, que independentemente se você usa média, o que faz realmente o preço reagir são as zonas de suporte e resistência. Não tem média de 8, não tem média de 20, porque a média de 8 e 20, seja, né, que seja de 50, elas mascaram, né, elas ocultam a verdadeira zona ali, o verdadeiro nível que vai fazer o preço reagir. Então, eu tenho aqui máximo da semana anterior, mínima abertura da semana, fecho do dia anterior, né? E eu já tenho tudo marcado aqui, porque isso aqui que eu tenho aqui é um indicador que eu mesmo criei. Então, já me marca automaticamente, né? E conforme vão passando os dias e as semanas, claro, vai mudando. Então, por isso que eu atuo aqui, eu olho diário em 1 hora para atuar nos 5 minutos, né? Eu vou fazer minha entrada aqui. Esse é um indicador que eu uso. Muita gente já me perguntou que linhas são essas, mas é um indicador que eu mesmo criei, né? Que eu chamo de zonas de gatilho, que é onde o preço vai bater e vai haver uma reação ali. Ou vai reverter, ou vai dar continuidade. Então, esse é o movimento aqui para Banco do Brasil. Vamos olhar a VEG? A VEG também tem um forte movimento, né? E é a queridinha aí para o segundo trimestre, né? Em perspectiva positiva para as margens, principalmente com o avanço do dólar. Então, revisão positiva aí para os próximos trimestres. E já se destaca aí como uma queridinha do segundo trimestre com o melhor resultado, né? Ela teve apoio aí nos preços dos produtos industriais, né? Então, como o real se desvalorizou, acabou beneficiando a receita externa, é positiva para a receita externa dela, inclusive aqui para a Europa, né? E as margens de exportação.
Então, as correções que ela tem feito aqui são muito pequenas. Desde que ela voltou a superar os 39, que eu tenho aqui a abertura de 2023, ela não parou mais. Aqui está a abertura do mês dela, 41,85. O problema dela, a pressão maior de venda começa aqui em 42. A abertura da semana passada em mínima, 42,19. E dessa semana, 45,89. Então, o primeiro suporte dela está aqui nos 46. Para a próxima semana, né, ela renovou o máximo outra vez, foi 47,92. Ela testou aqui o 61,8 da projeção da quinta-feira, que ela engolfou, mas já começa aqui a delinear uma divergência de baixa. Então, para a próxima semana, ela tem aqui máxima da semana anterior a essa, né, que é a semana de 8 de julho, ela vai, o primeiro movimento aqui na faixa 50, até recuperar e voltar para os 47. Depois, né, o próximo suporte de VEG, né, é o número inteiro, que é 46. Mas ela só reverte aqui embaixo. Se perder os 45, o próximo suporte dela é 42,70. Vem a caminho aqui dos 43, porque é o espaço que a gente tem até a média de 20. O movimento dela é de alta, e a abertura do ano dela está lá embaixo, em 36,91. Tem gaps aqui que não foram fechados. Para a semana que vem, ela vai atuar aqui na faixa 50. Mas a VEG, assim como o Embraer, né, é movimento de continuação, porque a próxima máxima dela é 48,80 ainda. Ela já se aproximou. E também mostrou exaustão na sexta-feira, porque ela abriu com gap e fechou logo. Então tem outro engolfo aqui, que já vai confirmar para a semana que vem, né? É onde ela atua aqui nos 46,50. E depois, né, após a recuperação, ela bate os 46. O 100% para a VEG está em R$ 48,84, a projeção que eu fiz aqui do trimestre, que é 2022. Então, o movimento dela vai bater aqui, ó. E depois 52, porque Bank of America, Itaú, XP já elevaram a recomendação das ações da VEG para compra, né, que antes era neutra, agora foi para compra, e também atualizando o preço-alvo de 44. XP e Itaú colocam o preço-alvo dela em 54 e o Bank of America em 52. Ela batendo 48, depois é 52. É a próxima máxima aqui de VEG. VEG vai continuar movimento. Esse é o movimento aqui para ela na próxima semana. Vamos olhar a Prio. A Prio, desde que bateu o máximo histórico, ela se desvalorizou bem, né? Ela deu uma escorregada boa, testou lá os 40, né? 39,50 até. Então, ela está acumulando aqui, porque ela chegou também numa zona importante, que é a abertura do ano dela, ela voltou a testar. Ó, eu tenho resistência aqui em 46,90. Ela engolfou na quinta-feira, então, para a semana que vem, o próximo suporte dela está aqui nos 44, 44,79. Ela continua o movimento, né? Que na quinta-feira que ela deixou uma estrela cadente, que ela testou a abertura do ano, e aí vai a 44,70 para recuperar. Que a abertura da semana dela está aqui nos 45,59. E a abertura do mês está perto aqui dos 44, que é 43,82. Então, o primeiro suporte dela está aqui embaixo, já perto desse número inteiro. Aqui está a mínima da semana anterior, então, por isso também ela já faz esse teste aqui na próxima semana, porque tem resistência aqui na faixa 50. O 61,8 está aqui nos 44. O 100%, 43,50. Já perto da abertura do mês. Ó, olha a barra grande aí do mês, movimento até a média de 8 e o suporte, a resistência aqui, né, perto dos 47. Então, ela vai refazer esse movimento aqui. E o mês, a abertura do ano, 46,58, e aqui do ano passado. Então, o problema dela está aqui embaixo ainda. Inclusive, tem gap aqui para fechar. Aqui nos 37. É aqui que está o problema. Abertura de 2022, R$ 20,63. Ela renovou máxima nos R$ 52,13, né, que foi em abril. Olha o trimestre. Eu projetei aqui o início do ano passado.
ela já vai se aproximando aqui dos 61,8. A próxima máxima dela está aqui em 52,80. E o 100% uns 58. Só que a Prio, né, se você me perguntar Prio ou Petro, a Petro se valorizou bem também nesses últimos anos. Só que a Petro tem um problema do governo, né, interferência, né, a questão da governança, que é todo problema de estatal, governança e dividendos. Já houve um burburinho também com os dividendos extraordinários, depois voltaram a distribuir, ou seja, aquele bafafá no início do ano, até que o homem foi mandado embora, o Prats. Agora entrou essa mulher, mal ela entrou, pimba, aumentar combustível e gás, faz o L, galera. E o problema é isso. Então, a Prio, né, como, como são chamadas as Junior Oil, elas têm melhor, não, custos, né, de produção, porque elas vão explorar campos, né, das grandes petrolíferas, né, que já foram explorados. Então, eu aposto mais na Prio. No entanto, né, das últimas análises que eu fiz, eu até falei, né, ela já havia batido o máximo histórico, eu falei, gente, vamos esperar ela voltar aqui nesses 40, né, para começar a pensar em compra aqui do papel. Agora, o ponto de compra bom para ela é aqui, justamente nesses 46,50. Ela precisa se estabilizar aqui na máxima, na abertura do ano, para poder voltar a 52 e renovar a máxima. Ela tem movimento de 52,84. Mas há a questão também do petróleo, né? Porque isso prejudica, claro, os papéis, né? E dólar. É ficar de olho agora, né, nas tensões geopolíticas, porque se houver um afrouxamento, né, se houver uma calmaria aí, se realmente houver um cessar-fogo em Gaza, é onde o petróleo vai despencar. Porque o petróleo, né, ele só vai disparar se houver um agravamento dessas tensões e se o dólar também esfriar, né? O ponto de compra dela agora está aqui, na abertura do ano. Se ela se estabilizar aqui, né, ela tem retorno lá nos 50 outra vez. Um movimento bom aqui para refazer. E depois ela vai renovar a máxima lá nos 58. Então, para a semana, ela vai refazer movimento aqui e voltar para os 44. 44,79 já tem movimento ali do engolfo também que ela deixou na quinta-feira. E olha, ela ainda tem suporte até a faixa dos 42 outra vez. O Prio pode refazer isso aqui. Agora, o problema dela é a abertura do ano passado, lá nos 37, que ainda tem gap para fechar. Prio, vamos olhar a Natura. Bom, quando fala em varejo, né, já para o Brasil já há muitos desafios ainda, né, um cenário muito desafiador e nos últimos anos, né, o país passou por uma série de oscilações econômicas que impactaram diretamente o setor. Na pandemia, eles quiseram, né, o Brasil quis acordar, o setor quis acordar, mas fez muito entre as coxas, né, porque da situação da digitalização, né, do e-commerce, digitalizar o varejo. Então, assim, o modelo no Brasil está muito ultrapassado, é muito diferente dos Estados Unidos, né? Que você vê, por exemplo, uma Amazon, que é uma tem uma competição, né, muito acirrada. A Amazon bate de frente, né, inclusive com o Mercado Livre, não tem para ninguém. Então, é muito diferente, né? A Amazon é varejo, mas o setor dela é tecnologia, assim como o Mercado Livre também. Então, está muito ultrapassado no Brasil, né? Eles precisam transformar, preciso também surgir, além de novas tecnologias, tem uma mudança muito, né, nos modelos de negócio. Está muito ultrapassado. E a Natura, né, desde que fez a aquisição da Avon, foi ladeira abaixo, porque o endividamento é alto, a
como é que se diz, o endividamento e a alavancagem, né? Está muito alavancada também, assim como o setor de educação, empresas muito alavancadas e isso pressiona muitas margens, né? Os resultados que ela vem entregando, ó, se a gente vê aqui para o ano passado, muito ruim. Ó, primeiro trimestre ruim, final do ano passado ruim, terceiro trimestre do ano passado houve uma melhora aqui, mas receita bem abaixo do esperado. Então, assim, tá ruim, né? E ela já vendeu duas marcas dela. A The Body Shop, foi a última, que foi uma rede de farmácias da Inglaterra que comprou. Inclusive, né, há pouco tempo, as lojas da The Body Shop nos Estados Unidos foram todas fechadas, que ninguém esperava, nem os funcionários sabiam. Aqui na Europa tem, né? Aqui eu vejo muita loja. Não conheço os produtos, não sei também faixa de preços, se são caros os produtos, mas vi muita gente falando, né? Quem costuma muito ir para os Estados Unidos vai sentir falta dos produtos da The Body Shop. E os produtos da Aesop, né? Marca Aesop, marca de luxo da Natura, que foi vendida também para L'Oréal e nem assim o negócio emplacou. Então, Natura tem um movimento aqui até a faixa de 15,50 para a próxima semana, as médias ainda vão se cruzar. Ela deu uma descarga aqui na quinta-feira de 4,60 e aqui na faixa de 15,30 é a abertura da semana. Então, ela tem esse movimento pequeno para refazer, porque a reversão dela acontece em 14,50, né? E ela abriu o mês também aqui perto dos 15, ó. 15,38 também. Deixa eu ver a abertura da semana dela. Aliás, está em 16 a abertura da semana. 15,30 é a abertura do mês. 16,1 a abertura da semana. E da semana passada, está em 15,75. Até 15,50 ela tem movimento, bem pequeno. Agora, o problema é 14,50. Porque se ela confirmar, Natura vai refazer todo esse movimento, né, e vai lá para os 12 outra vez. Aqui também eu tenho uma cunha ascendente, né, porque o último teste dela foi 18, mas a principal resistência dela é 20. Então, 14,50 ela confirma que é a neckline também desse ombro, cabeça a ombro que ela vai trabalhando aqui. Ela vai lá para 12,30, é próximo suporte de Natura. E aqui, em 9,20, é a mínima de 2022, que é dezembro. Então, a abertura do ano 16,23, 10,99 do ano passado. R$ 20 é a principal resistência. Não é 18, onde está a média de 200, não. É 20, que é o início de 2022. E aqui está a abertura de 2022, 24 e 28. Reversão para a Natura, só aqui em cima, os 33. Tá muito ruim. Máxima histórica dela, 58,49, que é 2021. Porque deu o hype aí de 2020 da pandemia, né? Aquela maluqueira de e-commerce. 2021 ainda renovaram o máximo, mas ó, caixão e vela preta. E no trimestre, ó, cunha ascendente, primeira tentativa, e onde ela faz mais um movimento aqui para baixo, por enquanto até os 12, né? Porque abril, mais junho, ela acabou revertendo o início do ano, né? Devolvendo aqui o início do ano. Então, o varejo precisa mudar muita coisa, né? Porque o mercado no Brasil é altamente competitivo, né? Tem presença de grandes redes e, né? Além da China também, que a China não é só enxurrada do minério, mas também do comércio eletrônico, né? Você compra, tem tudo e muito mais barato. E os carros elétricos agora, por último, né? Então, essa competição acirrada exige que as empresas busquem constantemente essas melhorias, né, nos processos, nas estratégias. Do setor de varejo, aqui, por enquanto, né, apesar de que já deu já teve uma correção boa, né, houve uma melhora boa para a CIA. Mas, assim, no geral, o setor está muito impactado ainda e vai continuar. E vai continuar, né? Quando uma empresa vem com história de fusão e aquisição, como fez Magazine Luiza, né, porque Magazine Luiza, antes desse, desse, dessa fusão, né, na verdade, fusão não, né, acordo com a AliExpress, ela já tinha feito, né, o grupamento. Mas, ó,
tem um bom movimento ali para ela refazer, mas está longe de melhora. Então, Natura, na próxima semana, uma recuperação pequena, né, com a faixa de 15,50, as médias ainda começam a se cruzar, e a reversão só acontece aqui nos 14,50 ainda. Esse movimento aí para a Natura. Vamos entrar em outro imbróglio, que é o setor de siderurgia, né, e o setor que vem clamando já há muito tempo para o governo para taxar, né, as importações. Porque, coincidência ou não, né, os Estados Unidos também levantou o dedo, né, começou a se preocupar com a China. Então, a resposta veio, coincidência ou não, depois que os Estados Unidos também manifestou publicamente, né, sobretaxa aos produtos chineses. Então, continua a guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, também com chips, a situação de Taiwan. Se o Trump entrar, isso vai piorar, porque há possibilidade de mais taxas aí para o setor, né, também para o setor de defesa. O setor de defesa pode sentir, além de tecnologia. Então, aqui, o movimento para a GGBR, por enquanto, é de recuperação. No entanto, né, é preciso confirmar que a faixa dos 19. Então, a GGBR, né, ela vai buscar uma recuperação aqui, tem a possibilidade de um pivô de alta, se confirmar os 19, ela vai refazer o fractal e vai lá na casa dos R$ 20. Se ela reverter, ela for a 19 e reverter, ela tem esse movimento até os 18. R$ 18,01. 18,35 máxima da semana anterior a essa. E 18,27 abertura dessa semana. A abertura do mês de Gerdau está aqui em 18,42. Semana, ela testou os 17, né? Foi em junho, mas ela não fechou o gap ainda do final de 2022. Ela tem um gap aqui, ó, no mês de outubro. E ela deixou uma estrela cadente em maio, porque ela voltou a atuar aqui nos R$ 20, que é, eu não sei se é a abertura do ano passado, a abertura do ano passado é 21,30, que eu não marquei aqui. A abertura do ano dela, é isso, a abertura do ano, tá aqui na faixa de 19,45. E ela voltou a testar em maio, mas deixou aqui um padrão baixista, apesar dessa pressão de compra nos 17. Então, ela vai fechar o gap aqui embaixo. E ela tem aqui, ela tem 68 em 15,50, né? Isso aqui, na verdade, não, que é outra projeção, que eu fiz a projeção do trimestre. Se eu projetar essa estrela cadente, o 61,8 é para fechar aquele gap ali, ó, 16,60. Ou seja, ela vem para fechar esse gap ainda. Ela vai fechar os 16,50 ainda. Então, aqui, olha, você vê pela disposição das médias, há uma pressão de venda grande aqui nos 19, porque já tem abertura do ano. Então, por enquanto, ela está trabalhando sombra, né? Olha o trimestre. Ó, outro padrão de indecisão. Eu tenho aqui o final do ano passado e aqui abril mais junho. Então, ela tem movimento até os 16 ainda. O problema de GGBR está aqui embaixo, é a faixa dos 14. É aqui que vai reverter. Então, ainda vai fechar aquele gap até realmente entrar maior recuperação. Para a próxima semana, recupera, volta a atuar aqui nesses 19. A máxima da semana dela está em 19,13. É o movimento que ela tem para refazer agora, né? Se ela reverter, ela volta aqui no 18. Mas o GBR tem grande potencial de fechar aquele gap ainda. Então, em abril, né, o governo anunciou a elevação para 25% da tarifa, né, do imposto de importação de 11 produtos de aço. Mas apenas para o volume importado, né, que ultrapassar um determinado limite, ainda tem isso, ou cotas, né, que é estabelecido para cada um dos itens. Na semana, o minério fechou com forte queda, né, porque a expectativa era com
com a cúpula da China nessa semana, que não surtiu grande efeito, né? Terminou sem sinais de medidas importantes para impulsionar a demanda e conter a crise imobiliária que se arrasta há anos já. Então, o minério de ferro e o cobre também afundaram, né? No ano, o minério continua das commodities com pior desempenho. Então, também, né, não só minério e cobre, né, mas afetou também o alumínio, o estanho e o níquel. Então, a falta de grandes mudanças aí nas políticas da China, né, pesou para os preços aí do minério e de outros metais também. Então, a GGBR, né, ela vai buscar recuperação, mas é bem provável ela fechar aquele gap. Ela vai divulgar balanço em 31 de julho e o primeiro trimestre dela, a receita ficou bem abaixo do esperado, final do ano e ano passado também, né? Foi bem negativo aí para a GBR. GBR, Uzi Minas, vem sendo bem impactadas aí com essa enxurrada do aço chinês, né? Porque a mão de obra, como é mais barata lá na China, e como o aço, né, como os portos estão lotados, né, de minério, então eles acabam mandando tudo para o Brasil. E a mão de obra também, né, por ser barata, não quer dizer que seja boa, porque o material que eles mandam, material é muito, qualidade muito, muito ruim, claro, né? Comprou porque quis, BYD. E para terminar, Ambev. Bom, a Ambev também tem movimento aqui de recuperação, né? Resistência em 12. Se ela confirmar os R$ 12, pode refazer esse movimento. Aqui está a abertura do mês dela em 11,42. Ela tem aqui ainda uma correção para fazer até voltar nesses R$ 12, né? Que é esse movimento aqui de maio e junho, porque ela já encontrou resistência aqui, né? Aliás, eu tenho uma cunha ascendente aqui e já mostrou uma exaustão. E os pontos aqui da semana, abertura da semana 11,66, abertura do mês 11,42, ela tem esse vazio aqui para refazer. Olha a semana, né? R$ 12, foi suporte, agora vira resistência, né? E ela foi aqui a 10,97, que é mês de junho, no início do mês ainda. Mas a Ambev, ela tem um problema nos 14 já há bastante tempo, desde 2021. 2021, a abertura do ano está em 13,94. 2022 está aqui nos R$ 14,14. Ano passado, né, abertura aqui em 13,79 e desse ano 13,72. Então, como ela já testou aqui a média, a possibilidade de um movimento até os 13, uma recuperação. Mas daqui ela ainda vai testar a pandemia. Próximo suporte dela em 9,50 ainda para aqui para a Ambev, né? Eu tenho aqui o movimento do início de 2020, que eu até projetei. O 61,8 está lá nos R$ 4. Então, olha, as médias aqui, né? Te ver pela disposição das médias, não estão cruzadas, né, elas estão paralelas, então vai haver aqui um movimento. No máximo, a faixa dos R$ 13. Isso é também, se ela voltar a superar esse nível aqui, probabilidade aqui é de uma recuperação até que ela termine aqui o movimento da pandemia. A mínima, né, de 2020 está aqui em 8,94. Então, ela recupera e reverte, o próximo suporte dela é 9,50. A Ambev também está bem ruim, né? E desde que ela vem testando esses 14, desde 2021, né, está próxima à abertura do ano, não conseguiu recuperação, desde que ela, sempre que ela bate nesse nível, pressão de venda forte. E olha no ano. Por enquanto, né, ela ainda tem tendência de alta, apesar dessas reversões nos 14. Ó, vários padrões de baixa aqui desde 2021, né? E sempre que bate em 12, uma pressão de compra, há uma pressão de compra. E ela ainda tem movimento aqui nessa sombra da pandemia, né, a faixa 12,950.
O problema dela tá aqui embaixo, que é 8,50 ainda, né? É a reversão, aí o problema para ela. Então, para a semana, ela vai voltar a atuar nesses níveis aqui, ó. Ela vai voltar aqui na faixa de 11,60, recupera até refazer esse vazio aqui, que é a abertura do mês, 11,42. Ela divulga resultados só em agosto. Bom, vamos ver, né? Final do ano, a receita dela ficou bem abaixo do esperado, né? Prejuízo. No início desse ano, primeiro trimestre, não. Não foi lá grande coisa, mas ficou acima do esperado. Resultado e receita. No final do ano passado, não, né? Eu quero nas receitas. Então, esse é o movimento aqui. Eu tenho uma cunha ascendente aqui numa hora, de onde ela vem, faz aqui movimento. Ela volta a atuar aqui nos 60, recupera, até refazer vazio aqui. Porque ela tem resistência em 12. Confirmando os 12, ela vai lá para os 12,50.